Olá, amados, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Saúdo a todos os meus irmãos em Cristo Jesus, com a paz do Senhor, a paz que excede a todo entendimento, amém? Glória a Deus. Quero convidar você que me ouve, que me assiste, que me escuta por meio desta live, a orarmos a Deus, a trazermos a presença do Senhor, pedir que o Senhor, através do seu Santo Espírito, venha nos ensinar, nos instruir, iluminar os olhos do nosso coração, amém? Através das Escrituras, a fim de que a gente receba mais nessa noite uma porção da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro juntamente com todos que estão ligados, unidos comigo através desta live, aqui na cidade de Pederneiras, em São Paulo, em outros lugares, até mesmo em outras nações, como o Chile. Alguns irmãos nos ouvem, nos assistem. Que, meu Deus, ministre o seu conhecimento, a sua sabedoria, o seu amor, a sua graça, a fim de que nós, ó Deus, sejamos, ó Pai, enriquecidos através da Tua palavra, que é viva, inerrante e infalível. Em nome de Jesus, peço ao Espírito Santo que venha conduzir, que venha, Senhor, através, Pai, da minha vida, que me exponha, Senhor, ao Teu querer e à Tua vontade, ministrar o Teu conhecimento em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, a fim de que a Tua igreja seja, Senhor, ó Deus, capacitada para toda boa obra, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Um beijo no coração aí dos meus irmãos em São Paulo, Francisco, a irmã Ziza, pastor Rogério, pastora Roberta, pastor Alexandre, pastora Ana, Carolina, todos os meus irmãos que nos ouvem, pastor, irmão Maciel, um abraço, meu querido. Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Todos vocês, o irmão Wagner, pastor Wagner, o evangelista Alexandre, glória a Deus pela vida de todos vocês. A minha irmã Ziza, a tia Helena, amém? O Antônio, a Antônia, que também sempre nos ouve, nos assiste, nos acompanha. Aqui da cidade de Pederneiras, os irmãos da igreja, né, da IACR, Igreja Apostólica Cristo é a Resposta. Amados, nós vamos dar continuidade no estudo, né? Se vestindo da armadura do mais valente. E o propósito desse estudo é levar conhecimento, levar luz, a fim de que você seja preparado, amém? Para lutar o bom combate, combater o bom combate, como disse o apóstolo Paulo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principado, potestade, trono, dominadores, forças malignas do inferno. Então eu te convido em nome de Jesus a acompanhar, pegue um caderno, pegue uma caneta. Né? Semana passada, 2 semanas atrás, nós já falamos um pouco do que é a armadura, as peças da armadura, né? Do capacete, da couraça, do cinturão, da espada, do escudo e das sandálias. Falamos dessas 6 peças, que é a armadura do cristão, a armadura do guerreiro, do homem de Deus, da mulher de Deus. Ah, pastor, mas eu não sou um guerreiro, mas tem que ser. Né? Porque nós estamos em um mundo em que há um adversário que tenta dia e noite nos destruir, que maquina, que projeta, né? Planos malignos, estratégias malignas contra nós, nossa família, nosso lar, a nossa vida. Então, querido, o intuito desse estudo é te fazer aprender um pouco sobre a batalha, sobre a guerra espiritual, que é indiscutivelmente real. Ela é real. Amém? Então, glória a Deus. Amados, eu quero convidar também os irmãos a participarem, a assistirem o culto de quinta-feira, ao qual é ministrada uma palavra profética, uma palavra de bênção, uma palavra de encorajamento, de fé, de esperança, através do pastor Luiz Henrique, que tem sido demonstrado, através do Espírito Santo, um instrumento, amado, abençoador, edificador nas mãos do Senhor. Amém? Então te convido de quinta-feira às 19h30 a acompanhar o nosso culto pela live.
E também, na sexta-feira, damos continuidade, né, a esse estudo, às 20 horas. Às 20 horas. Tá ok? Mesmo horário que hoje. Daremos continuidade nesse estudo, né, se vestindo da armadura do mais valente. Tá ok? Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Quero também convidar os meus irmãos, aqueles que sentiram desejo no coração, se o Espírito Santo tocar no teu coração para nos ajudar, enviando uma oferta ou dizimando, entra no Face, entra na página da igreja, entra no meu Zap, no Zap da igreja, da pastora, que tem a página da igreja, entre em contato conosco. Nós precisamos da ajuda daqueles que amam a obra do Senhor, daqueles que amam esse ministério, daqueles que entendem, né, que esse ministério tem sido instrumento de bênção para a sua vida, nos enviando uma oferta, nos enviando o teu dízimo. Você que é membro da igreja, nos ajude com esta obra. Nós precisamos da sua ajuda, né? Temos encargos de aluguel, da água, luz, IPTU do prédio, e tudo isso vem, amado, da generosidade, do amor, da compreensão de cada um dos amados, que Deus tem, amado, Deus tem abençoado, suprido, sustentado os seus santos. Deus tem feito com que a sua igreja, né, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de escassez, Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Se não tem, você tiver com alguma dificuldade, ligue para mim, manda um zap para mim, manda uma mensagem para mim. Eu vou estar orando por você, te ajudando, a fim de que Deus supra, né, tuas necessidades, que Ele venha encher os teus lagares, né, de azeite, e as tuas eiras venham transbordar de trigo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos dar continuidade. Já falamos, como eu disse, das 6 peças da armadura de Deus, e o porquê temos, né, amados, que nos vestir da armadura de Deus, ok? O propósito, querido irmão, irmã, pelo qual o apóstolo Paulo, impelido, né, inspirado pelo Espírito Santo, né, ele, direcionado pelo Espírito Santo, escreve lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, sobre a armadura de Deus. Tem um propósito, né? O propósito era a gente não sofrer os ataques, né, e sermos abatidos, sermos feridos pelas armas do valente. Pelas armas do valente. Porque tem um sistema legal pelo qual Satanás rege esse mundo. Amém? Nós vivemos em um mundo, amados, que é governado pelo maligno. Amém? Governado, o homem e a mulher que entregou a sua vida a Jesus Cristo, né? Quando você fez isso, você saiu debaixo desse governo maligno de Lúcifer. Amém? Então você se tornou agora para ele um adversário. Querendo ou não querendo, não tem esse negócio de ficar em cima do muro e dizer: ah, não, eu não quero esse negócio de estar me envolvendo com o diabo, eu não quero saber disso. Olha, o próprio Filho de Deus, mais do que ninguém, combateu, repreendeu, exortou, expulsou, né, o diabo e as suas falanges. Então nós precisamos, como filho de Deus, também exercer essa mesma autoridade, porque o mesmo Espírito que esteve sobre Jesus está sobre mim, está sobre você. Lá no Evangelho segundo escreveu o apóstolo Lucas, apóstolo de Jesus Cristo, no capítulo 4, no versículo 6, você vai ver que Lúcifer, ele faz uma proposta a Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Não pense você que ele achava que Jesus era mais um judeuzinho metido a besta que estava se levantando para enfrentar ele, porque era um santo, porque vivia uma vida dedicada a Deus. Não, ele sabia muito bem que Jesus era o Filho de Deus. E ele diz no capítulo 4, no versículo 6, para Jesus, ele faz essa proposta para Jesus. Ele diz assim, ó, ele disse-lhe, né, dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos,
porque me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Bom, primeiro não foi dado, né? Ele enganou e tomou, né? O governo, o principado que estava sobre os ombros de Adão. O Adão perdeu o direito de governar este mundo quando ele simplesmente desobedeceu, né, a autoridade de Deus e fez aquilo que Deus disse que ele não podia fazer, que ele não devia fazer. Era uma ordem de Deus. E por desobedecer a Deus, ele perdeu o poder de governar. Amém? Então, olhe, preste bem atenção. Ele diz, a mim foi entregue, eu dou a quem eu quiser. Não foi dado. Ele enganou o homem, ele enganou a mulher, fazendo com que os dois tivessem agora que se sujeitar a ele. Agora preste bem atenção. Ele oferece a Jesus não o reino, mas os reinos. Os reinos, está no plural. Então quer dizer que a oferta dele para Jesus, né, era a oferta de mais do que um reino. Por quê, pastor? Porque há um reino espiritual, há um reino mineral, há um reino vegetal e há um reino animal. Esses 4 reinos, Satanás move-se nele e tem autoridade sobre ele. Como também nós, como filhos de Deus, né, temos também poder para nos mover sobre ele e ter autoridade sobre ele. Quando Jesus criou esses 4 reinos, Jesus deu ao Adão autoridade para ele, né? Sobre as águas dos peixes do mar, as aves dos céus, os animais que rastejavam-se. Então todos os 4 reinos estavam debaixo da autoridade de Adão. O diabo tomou isso do Adão quando enganou a Eva e fez com que o Adão comesse daquilo que a mulher levou para ele comer. E ele desobedeceu. Você está me entendendo? Então, embora, amados, nós sabemos, né, que não foi assim que aconteceu, o diabo enganou a mulher, que por sua vez induziu o seu marido, o Adão, no engano, e por ter dado ouvido à mulher, Deus disse para ele, né, por que você deu ouvido à mulher? Olha, Deus cobra do Adão, porque ele não tinha que ter dado ouvido à mulher. Ah, mas era minha mulher, não posso deixar. Não, querido, ela pode ser sua mulher, mas se ela está fazendo uma coisa errada, que vai contra a palavra, não tem que dar ouvido, não. Ah, mas ele é meu marido, mas se ele está fazendo algo que vai contra a palavra, você, minha irmã, não pode dar ouvido a ele, não. Porque salvação é individual. Então, Adão cometeu um erro muito grande, né? E isso deu direito a Lúcifer. Qual direito? O direito dele governar. Deu a ele o direito dele governar este mundo. Por isso que lá em João capítulo 14, no versículo 30, Jesus disse, né? No capítulo 14, versículo 30, se você tiver com a tua Bíblia aí, por favor, abra ela, vamos ler junto. Diz assim, ó. Já não falarei muito convosco, porque veio o príncipe deste mundo. Ele nada tem em mim. Olha que coisa interessante. Jesus diz assim, ele nada tem em mim. Mas Jesus afirma que Lúcifer, por enquanto, por um pouco de tempo, é o príncipe desse mundo. É aquele que está governando esse mundo. E que Jesus nada tinha dele na sua vida, né? Então, ou seja, se nós queremos ser filhos de Deus, se nós falamos que somos igreja, que temos o Espírito Santo, nós não podemos continuar, amados, nos sujeitando ao governo de Satanás. O apóstolo João, na sua primeira epístola de 1 João, no capítulo 1, no versículo 5, ele diz assim, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, né? E o sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado. Então, se andarmos na luz, não tem como andar na luz e andar nas trevas. E o problema nosso como cristão, infelizmente, é porque muitos querem andarem com um pé na luz e um pé nas trevas, um pé na luz e um pé nas trevas. Uma hora é do diabo, outra hora é de Deus. Uma hora é barro, outra hora é ferro. Uma hora é barro, outra hora é ferro. Não tem como, querido. Uma hora, ou você se dá mal, ou você se dá mal. Está entendendo? Então, ou seja, quando Jesus diz que ele, Satanás, Lúcifer, é o príncipe deste mundo, né?
e ele não tem nenhum direito, né, sobre ele. Isso é porque Jesus não permitia que a forma de governo de Lúcifer, né, reinasse, dominasse, governasse nenhuma área da sua vida. Amém? Está me entendendo? Nenhuma área. Então a forma de governo de Satanás, né, através da morte, da destruição, do roubo, é um império de trevas. O quê? É um império de trevas. Quando Jesus, lá em João 10, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 10, ele diz assim, pois o diabo veio para matar, roubar e destruir. Essa é a forma de governo de Satanás. Essa é a forma dele. Então nós vemos Paulo escrever a carta aos Efésios, tá? No capítulo 6, e ele disse assim, lá no capítulo 1, no capítulo 2. Se você tiver com a tua Bíblia aí, pegue ela para nós, vamos ler junto, do versículo 1 ao versículo 6, Paulo nos mostra aqui algo muito interessante e que nos dá uma revelação muito grande, queridos. Diz assim, ó, o apóstolo Paulo, capítulo 2 de Efésios, do versículo 1 ao 6. Ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Tá? Então, o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus Cristo nos deu vida. Ele nos deu vida, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. No versículo 2. Nos quais outrora nós andamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera sobre os filhos da desobediência. Quem é o príncipe da potestade do ar? Lúcifer. Lúcifer. Ele é o príncipe da potestade do ar. Ele opera, ele domina, ele governa, ele reina sobre a vida de todo aquele que não obedece à forma de governo de Jesus Cristo. Lúcifer se torna senhor sobre a vida desta pessoa. Então, por isso que eu digo para você, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, você não pode. Eu e você não podemos ter nada do diabo na nossa vida. Nós não podemos estar praticando nada do diabo em nossa vida. Desobedecendo, sabe, a Deus. Nós precisamos obedecê-lo. Obedecer a sua palavra. Para que a gente possa ter autoridade sobre ele, é necessário que a gente esteja coberto por essa armadura do mais valente. Porém, a única forma de eu estar debaixo da cobertura, né, vestido dessa armadura do mais valente, é quando eu obedeço completamente, não é apenas algumas coisas. Ah, mas eu vou na igreja. Não, e na igreja não resolve nada. Não resolve nada. Primeiro porque lá o salão que você faz, onde você vai, se é próprio ou se é alugado, não é igreja. Igreja é você. Você é a igreja. Né? Você tem que entender isso. Em nome de Jesus. Tá? Então o apóstolo Paulo diz no versículo 3 do capítulo 2 de Efésios: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha, Paulo mostra o estado pelo qual nós vivíamos. Éramos como os demais, filhos da ira, ou seja, filhos do diabo. Filhos do diabo. No versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor, com o qual nos amou, né, estando nós ainda, versículo 5, mortos em nossos delitos, ele nos vivificou, juntamente com Cristo Jesus, pela graça somos salvos, ou sois salvos. Versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nas regiões celestes,
com Cristo Jesus. Então, ou seja, nós precisamos estar, amado, nessa condição. Essa é a condição, essa é a posição que Deus tem para a sua igreja, que Deus tem para você que está me ouvindo. Então não deixe, não aceite, não se submeta a nenhum pecado que esteja dominando, reinando, governando sua vida, seja ele que for. Pastor, mas não consigo. Consegue. Peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo. Ore ao Pai, em nome de Jesus. Senhor, me dê forças para largar, seja bebida, seja o cigarro, seja mentira, seja ira, seja raiva, pornografia, seja o que for. Prostituição, adultério, traição, fornicação. Nós temos poder, amados, em nossa vida, através do Evangelho, através do Espírito Santo. E vós recebereis poder. Poder para quê? Para repreender, amados, o inimigo. Destruir as obras do diabo, 1 João, no capítulo 3, verso 8. Destruir as obras do diabo, e a começar, destruir na nossa própria vida, para que o diabo não reine. Ah, mas eu não consigo. Não existe pecado de estimação. Por mais que ele esteja, amado, dominando, reinando na sua vida, todo tempo há tempo para você se levantar, e como disse o profeta Isaías, no capítulo 61, levanta e resplandece, porque vem sobre ti a glória do Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! A glória de Deus vem sobre você e quebra as ataduras do pecado, quebra as ataduras de Satanás e seus agentes, que muitas vezes, amados, escraviza a pessoa em uma situação em que a pessoa não acha, que não consegue, que ele é fraco, que ela não tem força, que ele não tem força, que não serve para ser crente. Você tem. Clame a Deus, dobre o seu joelho, invoque o nome do Senhor, pois a palavra do Senhor diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo dessa situação pelo qual você está vivendo. Deus vai te ajudar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Então, amados, a armadura que Satanás e seus demônios tanto confia é esse sistema imposto pelo seu governo, pelo qual Satanás, que é o príncipe desse mundo, reina e governa o mundo. Reina e governa o mundo. E eu já mostrei aqui antecipadamente, como isso é feito, através da moda, da mídia, através das redes sociais, através da medicina, através da ciência, através da cultura, através de tantas coisas. Ele faz com que as pessoas fiquem presas. Hoje nós vemos a violência escancarada, a feitiçaria escancarada, o nudismo, a prostituição, a sensualidade, a vulgaridade escancarada. Satanás já não mais fica escondido. Hoje os filmes das trevas, onde as pessoas são induzidas, A pessoa não tem coragem, irmãos, de ouvir uma mensagem do Evangelho, mas ficam 2, 3 horas assistindo um filme sobre as trevas, onde filmes que estão ali ministrando trevas na vida da pessoa. Se você está sentado no teu sofá ouvindo uma pregação, você está sendo ministrado pelo Espírito Santo. Se você está assistindo um culto às trevas, lá no filme, lá como esses que têm sido realizado por Hollywood, onde mostra a invocação do mal e tantos outros, a mão que balança o berço, e filmes que são extremamente diabólicos, gravados por pessoas que sabem muito bem como age o mundo das trevas, como age o mundo espiritual das trevas. Você está sendo ministrado pelo diabo, é uma realidade. Se você ouve uma ministração da palavra de Deus, está sendo ministrado pelo Espírito Santo. Se você se expõe a assistir um filme onde Satanás é o agente principal desse filme, você está sendo ministrado por ele. Ele está ministrando a cultura do reino dele no seu coração, na sua mente, putando na sua mente o princípio do governo dele. E não pense, não se engane, a semente dele vai brotar, viu? Então toda a humanidade que vive debaixo desse governo, em todo segmento da vida no qual
essas pessoas são guiadas pelo príncipe das potestades do ar, como o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 2 de Efésios, está lembrado? Paulo fala, olha, porque o príncipe da potestade do ar, outrora ele teve domínio, mas Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Olha que coisa tremenda, nos tirou do império das trevas. Nós éramos escravos de Satanás. O diabo dizia, vai adulterar, vai prostituir, vai roubar, vai cheirar, vai fumar, vai beber, vai mentir, vai matar. E nós não tínhamos, amado, como resistir, porque éramos escravos. Mas hoje nós somos livres. O que nós somos livres? Se você está debaixo de alguma atadura, se você está debaixo de algum aprisionamento, eu te convido, nesta noite aí dentro da sua casa, dobrar o seu joelho e clamar a Deus por socorro, por ajuda. E o Senhor virá. E o Senhor virá sobre a tua vida, o Senhor vai te ajudar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O inimigo então implanta a cultura do seu governo através, amados, da arte, da ciência, da música, da política, da moda, da cultura, da rádio, da televisão, da internet, da medicina, da religião. Quantas religiões você não vê hoje? Todas elas. A maioria de 100 escapa uma. Qual que é? O cristianismo. E ainda, olhe que há muito pessoas pregando o cristianismo que está, infelizmente, contaminado pelo maligno. É a verdade, é a mentira vestida de verdade. E aqui eu não vou me deter a falar disso porque não é o propósito. Mas tem muita gente falando de Jesus que é uma mentira o que ele prega, porque está vestido de verdade, mas por baixo é uma mentira. Pelo qual as pessoas têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, tudo que tinha que ser feito já foi feito na cruz do Calvário. Ele é o único que pode salvar o homem dos seus pecados. Não é o que você compra, não é o que você pendura na porta da tua casa, não é o que você usa amarrado no teu braço que vai te salvar. Toma cuidado com isso, abre o teu olho. Está entendendo? Então o apóstolo Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Aonde, pastor? Lá no capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. No versículo 4, o apóstolo Paulo, ele declara isso. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não se lhe resplandeça a luz do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 7 do capítulo 4 de 2 Coríntios, Paulo diz assim: porém temos nós um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então o Espírito Santo, ele, amado, ele está ao meu dispor, ao teu dispor. Convide ele para morar, fazer morada permanente na sua vida, a conduzir a sua vida, a guiar a sua vida. Então você vai ter vitória, você vai ter êxito nas dificuldades que você esteja vivendo. Eu te convido nessa noite, sabe, a lutar contra toda e qualquer circunstância, hábito ruim, dificuldade, prisão, cadeia, sofisma, fortaleza que você esteja vivendo. Quantas pessoas que estão dentro da igreja e continuam, queridos, vivendo uma vida de pecado, sendo que ao dispor dele está ali o Espírito Santo para ajudá-lo com as suas fraquezas. O apóstolo Paulo, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 8, ele diz assim: porque o Espírito de Deus nos ajuda com as nossas fraquezas. Então clame a ele, irmão. Busque nele ajuda, socorro. Busque ajuda, socorro no Espírito Santo. Oh, aleluia, aleluia. Queridos, essa armadura, torna as pessoas, essa armadura imposta por Satanás e seus agentes, torna essas pessoas que estão debaixo dessa armadura cegas, mudas, surdas,
atadas pelo sistema de governo de Satanás e seus ajudadores, que juntamente com eles implanta seu reino. Olha, não é preciso muito, querido. Vamos aqui falar um pouquinho do que está acontecendo no nosso país, no nosso governo. Pessoas que, infelizmente, não conseguem ver o que esse governo, né, anterior, tudo que causou de ruim no nosso país, como ele afundou esse país. O cara tem coragem de dizer: olha, se vocês me derem uma oportunidade, eu não vou mais enganar o povo brasileiro. Como que você vai votar num cidadão desse? O cara ele está assumindo escancaradamente: eu enganei vocês, eu roubei o país. Não, se vocês me derem uma chance, eu não vou mais enganar vocês. Isso saiu em vários jornais, isso repercutiu até no exterior, o que ele falou. Agora você vê que as pessoas não conseguem ver isso. Por quê? Porque estão debaixo de um sistema dominante que os escraviza, que os cega, que os deixa cego, que os deixa surdo, para que eles não ouçam a verdade, não escutem a verdade. Você está me entendendo? E os principados, as potestades, é quem estão trabalhando para isso, a fim de que o governo de Lúcifer e os planos de Lúcifer permaneçam. Você está me entendendo? Então, por isso que Jesus disse, lá no livro de Lucas, capítulo 21, 22, no versículo 21, perdão, no capítulo 11, versículo 21 ao 22, que Lúcifer tanto confia, o valente tanto confia nessa armadura que ele impõe sobre a vida das pessoas, né? Por quê? Porque é o sistema de governo imposto pelo reino das trevas. Até mesmo pessoas que estão dentro da igreja, queridos. Ainda tem muito. Quando Lúcifer pede para peneirar os discípulos, e ali não foi somente Pedro, ele pede para peneirar todos, o alvo dele era Pedro. Mas é porque, não somente porque eles estavam verdes, não estavam maduros, porque o trigo maduro sai da casca, mas o trigo verde, se você tentar peneirar, você estraga ele, mas porque havia mais do diabo do que de Deus na vida de Pedro, na vida dos outros. A inveja, a cobiça, a ira, a raiva, a maledicência. Infelizmente, Lúcifer pede para peneirá-los, e muitos ali não passariam. Muitos ali não passariam, ficariam ali presos, né? Então Jesus se deparou com esse governo. Jesus se deparou com esse governo implantado aqui na terra, que era contrário ao governo que ele veio implantar, o reino que ele veio implantar. Por isso, todas as vezes Jesus entrava num território, numa cidade, num vilarejo, em um bairro, ele já chegava dizendo: é chegado o reino dos céus, o reino dos céus é chegado. Então, ou seja, propósito de Jesus Cristo foi trazer o reino dos céus novamente à terra, a fim de que esse reino e que esse governo, né, imperasse novamente, reinasse novamente, através dos reis, né, que Deus o Pai decretou, determinou. Porque o homem é o rei desta terra, não é Lúcifer. É o homem. Salmo 116, versículo 115. Perdão, Salmo 115, versículo 16. Os céus dos céus são do Senhor, mas a terra ele fez e deu aos filhos dos homens. Então a terra é nossa, não é do diabo. Entenda isso, compreenda isso. Então Jesus se deparou com esse governo ao iniciar o seu ministério. Quando Jesus fala lá no livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 12 ao 17, eu quero que você leia comigo, se tiver com a tua Bíblia em mão, vamos ler junto. Mateus capítulo 4, do versículo 12 ao 17, nós vemos aqui, Jesus inicia o seu ministério, ele se depara, bate de frente com esse governo que estava ali, reinando, né, imperando. Vamos ler, tá? Do versículo 12 ao 17, Mateus capítulo 4.
Ora, ouvindo Jesus que João fora entregue, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulum e de Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulum, terra de Naphtali, o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Sim, os que estavam assentados nas regiões da sombra da morte, a estes raiou a luz. Versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Jesus, primordialmente não veio trazer salvação, ele veio trazer o reino. E não tem como, amados, alguém ser salvo se não tiver nesse reino. O problema é que tem muitas pessoas que acham que por estar dentro da igreja, eles estão dentro do reino. Esquecem que a igreja é ele, não é aquele salão aonde eles vão e sentam-se numa cadeira por 1h30 ou 2. A igreja somos nós, querido. Nós somos a igreja do Senhor, que precisamos viver em coerência, em obediência, em temor à palavra de Deus, para que essa salvação, se torne real na minha vida, eu seja salvo pela obra do Calvário, por este reino e por este rei. Jesus não foi reconhecido pelo rei, de Roma, o rei romano, como um profeta. Não, ele era um profeta, mas a placa que foi colocada sobre a cabeça de Jesus tinha a seguinte frase: este é Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Rei, escrito em latim, escrito em hebraico, escrito em grego, para que todos, de todas estas línguas, lessem e entendessem: ele é rei. Ele é rei. E ele veio para trazer seu reino. E aquele que está em obediência aos mandamentos desse reino é salvo por esse rei. Quem vive a cultura desse reino é salvo por esse rei. Por isso eu digo para você, há muitas igrejas que pregam o seu estatuto. Lá a mulher senta de um lado, o homem senta de outro, não pode usar uma calça, não pode pintar a unha, não pode pintar o olho, não pode usar um batom. Fazem valer os seus estatutos e os seus mandamentos. E a palavra de Deus fica de lado. Foi o que Jesus falou lá em Marcos capítulo 7. Vocês invalidam a palavra de Deus e fazem valer os seus próprios mandamentos, anulando assim a palavra de Deus. Então, ou seja, nós temos que ter compreensão disso, queridos. Nós temos que ter compreensão disso. Então, Jesus já chegou pregando uma nova religião? Não, porque já existia inúmeras religiões. Inúmeras religiões. Jesus não chegou pregando mais uma religião. Jesus chegou anunciando um novo reino. O reino dos céus. O reino de Deus. O reino de luz, que dissipa todas as trevas. Jesus anunciava um novo governo, E eu quero te dizer nesta noite que o governo de Jesus Cristo é um governo de paz, de alegria, de vida em abundância. O governo de Jesus, ele nos fez reis e sacerdotes, ministros e embaixadores dele nessa terra, aleluia. Agora preste bem atenção, meu irmão, minha irmã. Jesus disse que o valente, quando é amarrado, por o mais valente que ele, que é Jesus Cristo, em nossa vida, o Espírito de Deus na sua vida o torna mais valente do que o diabo, do que os seus demônios. Então, eu e você nos tornamos poderosos e mais poderosos do que o valente, e tiramos a armadura, que esse valente tanto confia, e saqueamos aquela alma, saqueamos aquela vida para Jesus. Não somente muitas vezes ela, mas toda uma família.
e o mais valente é expulso da casa. Esse valente sai, mas não encontrando morada, ele volta e diz: vou voltar para minha casa de onde saí. E Jesus diz que esse valente, para se assegurar que vai conseguir, entrar, ele leva consigo 7 demônios piores que ele. Então o estado dessa pessoa se torna agora pior do que o primeiro. Pior do que o primeiro. Então você precisa buscar o Espírito Santo. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, você não foi batizado cheio, eu te convido nessa noite, a partir de hoje, a começar a buscar o Espírito Santo. Comece a orar. Quando Jesus, ele apresenta-se, antes de ir embora, levado ao assunto aos céus, Jesus diz para os seus discípulos: permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, para que possais ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então, ou seja, não tinha como eles fazerem a obra de Deus sem o Espírito Santo, porque o inimigo ia se opor, e a única forma de vencer o inimigo e seus subordinados é através do poder da unção do Espírito Santo. Você não vai conseguir sair de qualquer domínio do diabo sem que você tenha o Espírito Santo. Busque, se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Deus vai te exaltar, Deus vai te libertar. Deus vai vir e quebrar as cadeias de Satanás sobre a sua vida. Seja qual for, amado, o hábito ruim, o pecado, que você esteja preso nele. A Bíblia fala no livro de Salmo que os pecados são como corrente que escraviza e amarra o pecador. Seja ele qual for, a bebida, a droga, clame ao Senhor, Ele virá ao teu favor. Ele virá. Agora, nós precisamos compreender como isso funciona, querido. Como isso funciona no mundo espiritual. Nós vemos que Jesus disse que o valente voltou e encontrou a casa limpa, adornada, porém estava vazia. A casa foi limpa, foi adornada, tornada habitável para que alguém pudesse habitar. E quem era? O Espírito Santo. Então, quando você aceitou Jesus, você entendeu que não tem como, viver nesse mundo sem Deus. Tudo que estava prendendo você, tudo que estava amarrando você, tudo que estava impedindo você, caiu por terra. Agora você está livre, mas você precisa buscar o Espírito Santo para que ele reine na tua vida, governe a tua vida, porque senão você não vai andar muito tempo sozinho. O inimigo vai voltar e vai dizer: eu vou entrar nesta casa porque ela é minha. E encontrando ela varrida, limpa e adornada, ele, para se garantir que vai entrar e tornar a tua vida pior do que era antes, ele traz 7 demônios pior do que ele. Então eu te convido, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém? A buscar o Espírito Santo, a buscar o Senhor. A casa ao qual o demônio, ele fala no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 43 ao 45, é o coração do homem. O diabo, ele quer novamente dominar, reinar, porque é do coração que procedem as saídas da vida. A boca fala do que o coração está cheio. Por isso que Jesus, amado, ao falar, e aí ele falou não somente com as pessoas do mundo, mas ele também falou com aqueles que estavam andando com ele. O homem bom do seu bom coração tira coisas boas, mas o homem mau do seu mau coração tira coisas más, porque a boca fala do que o coração está cheio. Amém? Glória a Deus. Então a casa é o coração de todo ser humano. Lá no livro de Apocalipse, Jesus, no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 20, Jesus fala com a igreja de Laodiceia, uma igreja que se distanciou do Senhor, deixou o Senhor para fora do coração, para fora da casa. Mas ele insistia ainda, batia na porta. E
Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então lembre-se de que a casa está limpa. Quem limpou foi o Espírito Santo. Essa limpeza feita por ele, amado, é para que ele possa morar no seu coração, na sua vida. Então você que está me ouvindo, meu irmão, minha irmã, entenda isso nessa noite. Você precisa do Espírito Santo, peça a Ele. Ele é o nosso fiel ajudador, fiel companheiro, fiel testemunha. Ele foi enviado por Deus a nosso favor para nos ajudar. Para nos ajudar. Amém? Então nós já vamos encerrar por hoje. Sexta-feira que vem daremos continuidade. Nos está parando aqui. Sexta-feira que vem estaremos dando continuidade a esse estudo. Continuaremos falando da necessidade de termos o Espírito Santo reinando, governando, guiando a nossa vida, para que a gente possa viver uma vida, né? E vida com abundância, em nome de Jesus. Vamos orar para terminarmos esse estudo dessa noite, e de antemão já te convido a assistir o nosso culto, quinta-feira, às 19h30, e mais uma vez reforço o nosso pedido encarecidamente, aqueles que podem, que querem, que têm condições de nos ajudar com esta obra, a obra aqui na cidade de Pedreneira, ao qual eu, pastor Marcelo Silva, estou aqui já há alguns anos. Temos tido dificuldade, amados, devido à situação que o mundo hoje enfrenta, né? Muito desemprego. Mas se você tiver condições de desejar nos ajudar, envie uma oferta, envie um dízimo. Se você sentir no teu coração, nos ajude. Eu preciso da tua ajuda. Amém? Beijo no seu coração. A todos vocês, vamos orar encerrando. Que o Deus de paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda graça e paz. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de vós. E sobre cada um de vós, Ele dê a paz. Eu te abençoo em nome de Jesus. Shalom Adonai. Fica com Deus, meu irmão. Um beijo.